Leia mesmo junto comigo. Hebreus 10, 19 diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Só até aqui, amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, eu estou hoje com a incumbência honrosa de trazer a Tua palavra, e hoje falando sobre ousadia, começo a pedir que o Senhor me dê essa ousadia também, para transmitir o Teu Evangelho, pois sou limitado, Senhor, incapaz por mim mesmo, de transmitir algo que edifique espiritualmente a tantas pessoas ouvindo. Só o Senhor pode fazer isso. Me usa, Senhor, para isso, em nome de Jesus. Eu queria falar sobre ousadia. O que é ousadia bíblica? O que é ser ousado? Porque a gente vive hoje uma dicotomia, na minha opinião, no meio cristão. Tem pessoas ousadas demais. Tem pessoas, principalmente de uma veia mais neopentecostal, que elas determinam e tem que acontecer. Elas pisam e Deus tem que dar a paz. Elas tocam e Deus tem que fazer. Alguém já fez isso? Eu já fiz, porque eu aprendi assim: o que você tocar é seu. Então eu já cheguei a tocar em objetos, em carros, em casas. Tomo posse por herança porque é meu. Alguém já pagou esse mico junto comigo? Deixa eu ver. Tem alguns aí. Eu fiz isso várias vezes, de pisar, porque aqui é meu, e onde pisar as plantas dos pés será dado por herança. Ou dar a volta, sei lá, numa empresa que você quer trabalhar, ungir aquele lugar. Então existe um meio hoje que é ousado por demais. Eles determinam: Deus vai me dar essa resposta em 7 semanas, ou 3, ou 10, porque eu determinei. Se eu subir ao monte, se eu falar a palavra certa, se eu ofertar o valor certo, eu tenho ousadia e vai acontecer, porque tudo que eu determinar será feito. Então essa ousadia é uma ousadia exagerada. Essa ousadia, ela se aplica, por exemplo, você vai colocar as passagens, por exemplo, Tiago capítulo 4, versículo 3, rapidinho. Então não é essa ousadia que eu quero pregar hoje. Se já teve esse tipo de ousadia, não é essa ousadia não é boa. Ela é uma ousadia errada, é uma ousadia que coloca Deus na parede, vê se pode. Então o que diz Tiago 4, 3? Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, para gastardes conforme os vossos deleites. Por que tem pessoas com uma ousadia errada e não têm recebido? Porque pedem mal, porque são ousados da maneira errada, são ousados de uma maneira que a Bíblia não manda ser ousado. Aí a gente recebe o Evangelho, a gente entende que nós não devemos ser ousados assim, de determinar, de apontar o dedo, de falar: é do meu jeito, faça conforme a minha palavra, porque eu fiz a campanha, porque eu paguei, porque eu rodei, porque eu pisei, porque eu toquei. Então a gente entende que isso é uma imaturidade, a gente entende que isso é uma antropologia, um amor humano, assim, que eu sou o máximo, que se eu pedir, porque eu sou filho do rei. Então isso a gente entende que não procede, biblicamente. Isso eu poderia mostrar vários textos, mas vocês já são muito bem ensinados aqui, só mostrei um. Tem pessoas que pedem e não recebem, porque a ousadia dessa pessoa está concentrada no lado errado. A ousadia que essa pessoa tem é uma ousadia antibíblica, é uma ousadia imatura, prepotente, e que quer determinar as coisas. Então não vai dar certo. Mas a gente então recebe a palavra, e é aqui que começa a introdução dessa palavra. Recebe a Bíblia, entende o que a Bíblia diz, e que nós somos servos, e que é a vontade de Deus. Só que a gente deixa de ser ousado, não é ousado mais em nada, não age mais a fé em nada, não pede mais praticamente nada, não clama a Deus com profundidade, com pontualidade. Eu vou falar sobre isso, praticamente em nenhum momento. Nós vivemos com tanto medo de pedir, com tanto medo de agir a fé, de agir os dons. Pessoas que tinham dons espirituais para profetizar, que Deus deu esse dom, para sentir a presença de Deus, com medo de errar biblicamente, se congelaram, se fecharam, se tornaram tímidos espirituais, foram para o outro lado. A pessoa estava lá no Nordeste, no calor do Nordeste,
e foi para o sul. A minha pregação hoje é para a gente ficar no sudeste, pelo menos. Para a gente voltar um pouquinho. É necessário sermos ousados biblicamente, amém? E dá para ser, e se Deus me der graça, eu quero mostrar aqui. Não seja uma pessoa que não ora, que não clama, que não pede a Deus coisas pontuais, que não se aproxima com ousadia. Olha o que o texto está dizendo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Por que a gente entra? Por causa do sangue de Jesus. Com Jesus vem um novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, na sua carne. E tendo um grande sacerdote para a casa de Deus. Olha só o 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Você está com o coração em Deus de verdade aqui? Você crê em Jesus Cristo? Então se achegue a Ele. Ele fala, pode ser ousado. Pode se achegar a mim. E eu sigo. Chegamos a Ele com verdadeira inteireza de fé. Inteireza de fé. O que seria inteireza de fé? O Senhor quer a sua fé total para Ele, íntegra. Não alguém que quando ora, Senhor, eu estou na Tua presença, mas faça a Tua vontade. Se o Senhor quiser, é claro que se Ele quiser. Mas Ele quer que você fale. Ele quer que você clame, sim. E a gente vai entender como biblicamente. Ele quer que você fale para Ele o que está no seu coração. Por exemplo, essa palavra ousadia, que é o tema de hoje, no versículo 19, eu não vou me atrever a falar o original grego dela, que eu não tenho capacidade. Mas vou falar o significado, tá bom? Essa palavra ousadia significa o seguinte, exatamente isso. Falar com sinceridade tudo o que você está pensando. É isso que diz o texto original. Quando fala, tendo, pois, irmãos, ousadia, assim, irmãos, quando você entrar no santuário, na presença de Deus, entre com ousadia. E que ousadia é essa? Fale para o Senhor o que você está sentindo com sinceridade. Peça para Ele as suas demandas, clame, agradeça, adore e seja inteiro diante dEle. Porque o nosso relacionamento na fé, igreja, não é um relacionamento institucional, na qual Deus é um patrão ou é uma agenda que eu encontro por semana. Ele é seu Pai. E para o Pai a gente pode pedir com ousadia. Para o Pai a gente pode clamar, ainda que a gente erre em algumas coisas, eu vou relatar aqui se Deus quiser, mas a gente pode ter ousadia. Então, o desafio da mensagem de hoje é, você pode ser um ousado espiritual. Você pode ser. Não biblicamente errado, como nós já viemos muitos de movimentos que a gente determina, você já entendeu que isso está errado. Mas às vezes você vem para a palavra e você fica recluso. Eu já ouvi testemunhos aqui de dentro, há anos atrás, atualmente não tenho mais ouvido, graças a Deus. Pastor, não sinto mais a presença de Deus como eu sentia. Não tem nada a ver com a igreja, tem a ver com que você deixou de ser ousado. Não sou ousado, tomado por Deus com dons como eu era tomado antes. Eu orava, Deus falava, vem cá, é você, Deus mandou, e eu orava e a pessoa era curada. Deus não está mais me usando aqui, dessa maneira. Por quê? Porque você deixou de ser ousado. Porque você tem tanto medo de estar errado teologicamente, que você não exerce a fé do jeito que Deus te chamou. Queridos, olha aqui para mim. O jeito que Deus te chamou é para você fazer do jeito que Ele te chamou. Só se balize na palavra, mas é da maneira que Ele te chamou. Não se engesse, amém? Deixa Ele te usar do jeitinho que Ele te usou, que Ele te chamou para ser usado. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Qual é essa ousadia bíblica, pastor? Até que ponto eu posso ser ousado diante de Deus? Então, eu vou pensar duas coisas com você. A primeira, só duas. Pedir com ousadia, presta atenção nisso. Pedir com ousadia é pedir e aceitar a resposta de Deus com gratidão. Quando eu peço com ousadia, igual a Bíblia está dizendo aqui, pedir com sinceridade, eu peço e eu aceito a resposta de Deus com gratidão. Então, quando você pede algo para Deus e deve pedir, você já pede aceitando qualquer que seja a resposta de Deus, com gratidão. O imaturo, ele é ousado, ele pede, ele quer exatamente aquilo que ele pediu, do jeito que ele pediu, que senão ele fica bravo. Agora, o espiritual, o bíblico, ele pede com ousadia sim, ele não deixa de pedir, mas ele aceita a resposta de Deus, seja ela qual for. E ele aceita com gratidão. E eu vou dar alguns exemplos, se Deus quiser. Abra a sua Bíblia, por favor, Gênesis 18, 23. Você pode pedir com ousadia, só que você deve aceitar a resposta de Deus do jeito que ela vier. Mas o meu desafio hoje, você vai ouvir eu falar umas 100 vezes a palavra ousadia, é que você seja ousado, é que você peça, é que você clame sim.
A resposta é outra questão, nós vamos tratar aqui. Mas se você pedir para Deus, você acha que a resposta dele, ainda que seja contrária ao que você quer, vai ser ruim? Óbvio que não. Vamos pensar? Gênesis 18, eu conto a história de Abraão. Vamos ler do 23, rapidinho. O contexto é, Deus aparece para Abraão e fala, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão fica desesperado, principalmente porque o seu sobrinho Ló estava lá. Aí eu vou ler um pouquinho, não dá tempo para ler tudo, mas é o seguinte. Chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Ele está conversando com Deus. Olha a ousadia de Abraão. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por onde dos 50 justos que estão dentro dela? Longe, olha ele aconselhando Deus, vê se pode. Longe de ti que faças tal coisa, que mates os justos com o ímpio. Que o justo seja com o ímpio, longe de ti que seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Não parece que Abraão está falando, ei Deus, com devido respeito. O senhor não é justo? O senhor acha justo destruir uma cidade? Se tiver justo lá. Não dá a impressão que Deus fala, ai, é mesmo, né? Não é isso. É um diálogo ousado, mas vai vendo. Aí o que Deus responde? Imagina, a pessoa acha que vai ser fulminada agora. Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Aí respondeu Abraão, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. E Abraão começou a descer um pouco mais. Senhor, me permita ser um pouco mais ousado. Eu sei que eu sou pó, eu sei que eu sou cinza. Mas se faltarem 50 justos, se faltarem de 50 justos 5, tipo, se tiver 45 justos, e aí, Senhor? Estou pulando, tá? No 29, e continua ainda a falar, e disse-lhe, se porventura achar ali 40, ele vai diminuindo a oferta, porque não tem justo nenhum lá. Ele vai diminuindo. Eu parei aonde? No 29. E não farei por amor dos 40, disse mais, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda te falar, e se porventura achar ali 30? Eu acho muito interessante esse diálogo. Se achar ali 30, e disse, não o farei se achar ali 30. Olha a paciência de Deus. Não o farei. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. E se porventura achar ali 20? Aí ele vai até chegar no 10. Pensa esse diálogo. Que diálogo ousado. Você diante de Deus, fala, Senhor, eu sou pó, eu sou cinza, e eu vou te fazer um pedido que pode não ter cabimento. No caso, esse pedido de Abraão não tinha cabimento. Mas por que Deus dialogou com Abraão até o final? Por quê? Porque Abraão amava com sinceridade a Deus. Você ama a Deus com sinceridade? Ama ou não ama? Alguns sim, talvez outros não sabem. Se você ama com sinceridade, você pode falar com Ele. Exatamente o que você está sentindo. Exatamente. A resposta, Ele pode te provar, como Ele provou a Abraão. Abraão, isso aqui que você está me pedindo, não vai rolar, mas eu vou com você até o final aí. Vai falando. Argumente comigo. Igreja de Jesus, você que me assiste, o reino de Deus é um reino de relacionamento. Não é um reino que você aperta os botões certos e fala com um Deus irado num alto trono, que dependendo como você pedir, ou a campanha que você fizer, ou a humildade, trapo que você ter, Ele vai te responder. Não, Ele é seu Pai. E você pode entrar no santuário com ousadia pelo sangue de Jesus, não é por causa de você. E você pode falar em amor, não é encurralando na parede, ó Senhor, se for da tua vontade, mas o meu coração está pedindo para eu pedir, para eu clamar sobre isso. Eu também sinto isso, porque a Bíblia diz em Hebreus 10 que a ousadia significa falar com sinceridade exatamente o que você está sentindo. Amém? Com Abraão foi assim. Nem sempre vai acontecer aquilo que você quer. É por isso que esse primeiro ponto eu quero dizer que orar com ousadia é pedir e é aceitar a resposta de Deus, com gratidão. Então eu oro com ousadia, mas eu espero a resposta de Deus com gratidão. Ele pode me falar, não. Amém, Senhor. Ele pode falar, ainda não. Amém. Ele pode falar, continue pedindo, vamos continuar dialogando. E você vai pedir, vai clamar, e no final, de repente, não vai rolar, como foi o caso de Abraão. Mas tem que pedir. Amém, igreja? Outro pedido de ousadia aqui, 1 Samuel 8, abra aí, por gentileza, rapidinho. 1 Samuel 8, de verdade, acho que em cada livro da Bíblia tinha alguma questão nesse sentido, mas não dá, né? Então, vamos falar alguns exemplos só. 1 Samuel 8, o contexto para vocês rapidinho. Samuel está velho,
Ele foi um grande profeta, um grande juiz, né, do povo, e ele está muito velho. E o Samuel, ele tenta colocar como, tipo um nepotismo. Como substituto, ele tenta colocar os filhos dele. Vou contar a história, senão a gente tem que ler o capítulo inteiro. O capítulo 8, infelizmente, não dá. Ele tenta colocar o seu filho como seus filhos, mas os seus filhos são maus, eles não querem saber de Deus. O povo de Israel se reúne, ok? E fala assim, Samuel, você está velho, seus filhos não querem saber de Deus, então a gente quer um rei. Esse é o contexto, certo? Eu leio então o versículo 4, baseado no que eu já expliquei. Então todos os anciãos de Israel se congregaram, vieram a Samuel, a Ramá, e disseram, eis que estás velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitua-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como todas as nações. Olha só, porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dai-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Samuel não gostou dessa história. Olha o versículo 7. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo, em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para não reinar sobre ele. Conforme todas as obras que fez, desde o dia que tirei do Egito, aí Deus vai falando, para resumir, Samuel, é o seguinte, eu sei que você está triste, porque o povo não quer saber, está te achando velho, não quer saber dos seus filhos, e quer um rei, sendo que eu sou rei. Mas Samuel, quem está rejeitando a mim é o povo, não tem nada a ver com você. Sabe o que você faz? Esse pedido que eles estão fazendo, dá para eles esse rei. Porém, avise solenemente a todos eles que esse rei vai te trazer altos cargos, altos tributos, que os seus filhos vão trabalhar praticamente como escravos, você vai ter que pagar a boa vida desse rei. Aí Samuel reúne o povo e fala para os anciãos e para todo Israel os critérios que seria ter um rei. Tipo assim, gente, Deus não quer dar esse rei para vocês. Ele não quer. Mas se vocês querem, antes de vocês tomarem a decisão, esse rei vai ser assim, vai ser difícil, vai cobrar impostos, e vai falando. Qual é a resposta do povo? Deixa eu ver se eu acho. No 19. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. Sabe o que aconteceu aqui? Deus deu um rei para eles. Saul. O que eu quero dizer aqui? A gente entra com ousadia na vontade de Deus. A gente pede muito ao Senhor. Sim. Mas quando Deus te responder, se for contrário ao que você quer, aceita. Porque aqui está um exemplo que não é legal. Deus não queria dar ao rei, mas eles insistiram e Deus deu. Você sabia, meu irmão, que tem coisas que Deus não queria fazer, mas Ele permite. Existem permissões de Deus para a nossa vida. Ou você sai para encher a cara e fazer coisa errada, tem um anjo que te segura. Não vai. Amarra ele. Ele deixa. Existem sims de Deus, que não é permissão, que não é querer dele, é permissão. Então, entre com ousadia, peça, mas é por isso que o primeiro ponto é, aceite a resposta de Deus. Se eu estou lá no meio daquele povo, e o representante de Deus fala assim, esse pedido seu não é bom, eu ia falar, estou fora. Deus está falando que não é bom. Não, eu quero o rei, porque todas as nações querem, eu pago o imposto, eu pago o tributo. Então deram o rei e veio Saul, e virou a lambança que você já sabe. Então pedir com ousadia, por isso que eu digo que é aceitar a resposta de Deus, que pode ser contrária. Quantas vezes isso não acontece na sua vida, hein? Você pede, o seu coração está querendo muito aquilo, mas não é de Deus. Eu me lembro de aconselhar alguns jovens, e eu já passei por isso, quando eles querem namorar. Aí, já aconteceu aqui, isso aqui, algumas vezes. Eu vi e eu fico dando risada. Ele vem, pergunta para mim, pastor, que namorar, e conta a história, você fala, meu, isso não está legal. Aí você vai na Bíblia e a resposta meio que, olha, biblicamente é não, ou é um ainda não. Aí essa pessoa vai e fala com a Silene. Aí fala com a Vanessa. Um dia aconteceu aqui, uma jovem falou com 4 pessoas, e eu falei, falta uma pessoa, fala com o pastor César lá. E ela foi. Falou. Eu não sei o que o pastor falou, mas imagino que é não, porque não tem cabimento. Porque a gente insiste em coisas, a nossa ousadia às vezes vai tão além, mas você esqueceu desse critério. O critério bíblico é, eu peço, eu clamo, eu entro com ousadia, eu posso até como Abraão, Senhor, eu não quero me atrever, mas eu também estou sentindo isso, Eu já fiz orações, me perdoe se eu te escandalizo. Senhor, eu estou entrando numa cliente agora que eu queria esganar essa mulher.
A minha vontade era matar ela e orar para o Senhor ressuscitar. Para ninguém perceber, mas só para ela sentir a agonia da morte, entende? Só para ela sentir a vida se esvaindo. Me perdoe, gente. Como o pastor escreveu, aquele que falou para não matar, matou, né? Eu nunca matei, mas na minha cabeça já matei vários. Mas eu orei, até nisso, Senhor. Mas eu estou falando com o Senhor isso, hein? É com o Senhor isso. Me perdoe o que eu estou sentindo. Me dá graça. Tem misericórdia. E aí Deus me deu graça. Mas eu falei com sinceridade o que eu estava sentindo. Porque se você não fala, não falar significa não sentir? Então é melhor falar, porque ele já sabe. Eu não sei se te avisaram. Deus sabe, a palavra não chegou na sua boca e ele já sabe. Então, igreja, cuidado com o falar, o pedir. Então, entendi, é para orar com ousadia, mas quando Deus fala não, ou ficar em silêncio, ou ainda não, fica quieto, não se movimenta, ok? Dentro desse primeiro ponto aí, olha o que o irmão do filho pródigo fez. Vai lá, Lucas 15, 28, esse eu vou ler aqui por conta do tempo. Então, estamos falando que a gente pode pedir com ousadia, mas devemos aceitar a resposta de Deus. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Bom, eu estou lendo o meio da história, me permita, porque vocês conhecem com certeza. Filho pródigo, levou a herança, voltou arrependido, o pai não puniu, pelo contrário, pôs anel no dedo, fez festa e está tudo certo. Quando tudo isso aconteceu, o filho mais velho, que é de quem eu quero falar, ele entra e fala, o que está acontecendo, essa festança aí, o que está acontecendo? Ah, o seu irmão, ele voltou, esse cara ficou indignado, ele voltou e seu pai matou um boizão para ele, fez uma churrascada aqui, ó, está tudo bênção. O que aconteceu com o filho mais velho? Ele se indignou, ele não queria entrar na festa. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Olha só. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, matasse-lhe um bezerro cevado. E ele diz, filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Traduzindo, você nunca teve festa porque você não pediu. Simples assim. Você, igreja, com o devido amor e respeito, mais autoridade hoje, te digo, você não desfruta de algumas coisas de Deus porque você não pede. Simples assim. Porque você não clama. Porque quando Jesus ia curar alguém, o que ele falava? O que você quer que eu te faça? O cego estava lá, cego. É óbvio que ele queria enxergar, mas Jesus queria ouvir daquele cego. E a gente vai entender no final o porquê dessa interação. O porquê que um Deus que sabe de todas as coisas quer que você fale. Por que dessa ousadia? Então existe esse caso. Existe o caso do Abraão, que orou, que ousou, que pode fazer isso. Existe o caso de Samuel, que nós falamos que pediu, Deus falou o contrário, e eles insistiram e se lascaram. E existe o caso de quem nem pede. Tem muita gente assim, toda cheia de Bíblia, toda cheia da teologia. É tão teólogo que tem tanto medo de errar que não fala nada com Deus. Parece que Deus é um professor e você não está orando, você está sendo sabatinado. Existe chamado oral ainda nas escolas hoje? Eu tinha tanto medo disso. Roger, vem aqui. Eu ficava do lado da professora assim, ó. Porque eu sou essencialmente tímido, acredite se quiser. Aí, Roger, sei lá, quem descobriu o Brasil? Cristóvão Colombo, eu errava tudo, porque eu estava morrendo de medo. Morrendo de medo, igreja. Falta-nos pedir. O filho pródigo nem pediu. Peça e será dado. Peça e será dado conforme a vontade de Deus. Como você viu, Abraão pediu, não aconteceu. Mas ele pediu, ele interagiu. O povo de Israel pediu, Deus respondeu, ele fez ao contrário. O irmão do filho pródigo nem pediu. Quantas coisas nós podemos desfrutar da presença de Deus e não desfrutamos. E não desfrutamos. Por quê? Porque a gente não pede. E o Senhor está dizendo em João 14, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peça e recebereis para que a sua alegria se cumpra. O que você vai receber, eu não posso te assegurar que é exatamente o que você pediu. Mas eu posso te assegurar que se você pedir, você vai receber. Deu para entender? Eu falo de novo. O que você pedir para Deus, eu não posso te garantir que você vai receber exatamente.
Mas eu posso te assegurar que se você pedir algo para Deus, você vai receber algo. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Às vezes o que você está pedindo é igual a Abraão aqui. Mas você pediu, você orou, você entrou com ousadia. Você entendeu que se Deus me responder não, eu vou aceitar. Eu vou aceitar, mas eu vou pedir. Amém, igreja? Não faça como o irmão do filho pródigo. Você está aqui, a presença de Deus está aqui, o ministrante está louvando, o pastor está pregando, Jesus é real aqui, você não... Você vai orar e fala, tu sabes, Senhor. Tu sabes. Ô infeliz, eu sei, mas fala aí, irmão. Você não sabe. Você precisa saber de mim. Clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Faz esse versículo ao contrário. Para você receber de Deus coisas grandes, revelarei, né? Mostrar-te-ei, perdão, coisas grandes e ocultas que não sabem. Para Deus te mostrar coisas grandes e ocultas que você não sabe, o que você tem que fazer? Clamar. Clamar. Clamar, pontualmente, não é Senhor, aquela oração genérica. Tu sabes, ó Deus, criou a terra e o céu, eu te amo. Tu sabes da minha vida, tu sabes da minha casa, tu conheces os meus filhos, tu conheces meu coração. Eu te amo, amém. Irmão do filho pródigo, seu pai está te oferecendo uma fazenda, que é a presença dele, que é a provisão dele, que é o amor dele, que é o carinho dele, e você não pede. Amém? Isso é pedir com ousadia. Parece que Jesus gosta que a gente pede. Jesus gosta. Cego, o que você quer? Obviamente eu quero enxergar. Paralítico, o que você quer? Andar. O morto está morto. O que será que está todo mundo chorando aqui? Porque tem um Lázaro ali morto. Remova a pedra. O que você quer? O outro, que o filho estava se jogando na água, endemoniado lá na água e no fogo. O ping-pong que Deus faz em Marcos 9, não dá tempo, mas rapidinho já sai desse ponto. O ping-pong que Deus faz, que Jesus faz com esse pai que tem o filho endemoniado, ele fala, o que está acontecendo? Ele está endemoniado, desde quando? Desde a de nascença, os discípulos não conseguiram expulsar. Se o senhor puder, aí Jesus fala, tudo é possível aquele que crê. Me ajuda então, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Aí Jesus vai lá e cura. Interação, entende? Interação, Jesus quer interagir com você. Peça, meu irmão, clame, tenha orações mais longas, tenha conversa com o seu pai com temor, com tremor, entendendo que é a vontade dele que vai se confirmar, mas fale pelo amor de Deus. Clame, vai lá, alguém que você ama, está no leito, você não vai orar, me desculpa, tá? Você pode orar sim, amém, não quero entrar. Senhor, faça a tua vontade, amém. Pai, cura. Claro que se for a tua vontade, mas o meu desejo pode ser um pedido de Abraão aqui, algo que eu vou pedir que não vai acontecer. Eu posso no final, como seja feita a tua vontade, mas o meu coração aqui dentro, se o Senhor me sondar, eu queria cura. Eu queria que fosse curado, então eu vou orar por cura. Se o Senhor curar, amém. Se o Senhor não curar, o Senhor já curou também, levou para o céu. É assim, irmãos, fale com Deus. Imagina, cego, o que você quer? O que tu quiseres. É assim que ele respondia. Eu quero ver. Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Fica quieto, cala a boca, cego, cala a boca. Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Está faltando isso. Senhor, essa é minha dor. Essa é minha lástima. Essa é minha angústia. Eu estou entrando com ousadia por causa do sangue de Jesus, o novo e vivo caminho. E é isso que eu penso, assim está minha casa, assim está meus sentimentos, assim está minha família, assim que eu estou sentindo, essa é minha dor, esse é meu medo, essa é minha indignação. Tem misericórdia de mim. E clame, pelo amor de Deus. Clame, fale, chore, agradeça e aceite a resposta. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer o que você clamou. Eu não posso ser responsável de dizer isso. Você pode estar pedindo errado. Mas o falar, o interagir tem porquê, e a gente explica, a gente caminha para o final. O segundo ponto para a gente finalizar, não dá. Então, primeiro eu falei que pedir a Deus com ousadia é pedir e aceitar a resposta, com gratidão. E o outro, ser ousado não quer dizer que não teremos medo. Ser ousado, igual a gente está aqui falando hoje, igual eu estou pregando, não quer dizer que você não vai sentir medo. Então, a ousadia que a Bíblia está te dizendo aqui, entre com ousadia, não é entre sem medo na presença de Deus. Não é, essa ousadia aqui não é
objetivamente ser um Conan, um Rambo, sei lá qual os heróis de hoje, uma pessoa que eu sou destemido, eu tenho muita fé. Não quer dizer não ter medo. Não quer dizer não ter medo. Quer dizer, de novo, falar com sinceridade o que você está sentindo. Entrar com ousadia é falar o que você está sentindo. Não é que, eu tenho que ser ousado, então, nossa, aquele pastor é de fé, porque ele fala, porque ele brada, porque ele tal. Não é não ter medo. E eu provo biblicamente. Abre aí Mateus 14, por gentileza. Mateus 14, 25. Uma história muito conhecida, mas eu faço questão de ler para a gente entender. Então, ser ousado não quer dizer não ter medo. Não são sinônimos, né? Nesse caso, não. Mateus 14, então 25. Quando Jesus anda por cima do mar. Eu vou direto no 25, que você já conhece também essa história. Jesus aparece no meio do mar andando. É um fantasma, tal, e esse é o contexto. No 25, mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus por eles, caminhando por cima do mar. Imagina essa cena. E os discípulos, vendo-os caminhar sobre o mar, assustaram-se, estavam com medo. Todos eles estavam com medo. Muito, você não teria? Eu teria. É um fantasma. Você ia clamar, expulsar, você ia ficar com medo. Você está no seu quarto apagado, vem alguém de bata branca. Você está doido? Você ia ter medo, não adianta. É que a gente sabe a história, né? Aqui eles não sabiam o que a gente está lendo. Sabia? Eles não sabiam. É um fantasma, gritaram com medo. Gritaram com medo. Socorro, é um fantasma. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tem de bom ânimo, não tema, sou eu. Quando eles ouviram que era Jesus, olha o que Pedro faz, o que a gente tem que fazer. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, ele devia estar assim, se é o Senhor mesmo, eu quero andar aí também. O Senhor está andando, eu quero andar. Me chama que eu vou, me chama que eu vou. Ele foi tomado por uma ousadia, mas ele estava com medo. Por quê? Aonde que prova? O versículo anterior. Eles estavam assustados. E o mesmo versículo, olha, se é o Senhor, então eu vou. Ele estava morrendo de medo. E a prova disso é que Jesus fala, vem, e ele vai. Aí ele vê as ondas, vê o vento, ele fica com medo. Entendeu? Então, ser ousado não quer dizer que a gente não vai ter medo. Aí as pessoas pegam essa passagem e está tudo bem, tá? Essa passagem dá para ter várias vertentes de pregação e fala assim, né? Pedro afundou, não teve fé, e lá. Mas ele andou. Ele foi. Às vezes a gente faz até a mais daquilo que Deus chamou a gente para fazer e fica com medo, mas a gente foi ousado. Deus manda fazer uma coisa, você faz uma coisa e meia. Não está certo. Mas você está ali com o coração em Deus. Jesus não falou, Pedro, vem aqui. Pedro que falou, eu posso ir aí? Ele falou, vem. Olha como o nosso Deus é simples. Às vezes você vai fazer pedidos descabidos para Deus. E a pregação de hoje não é te ensinar a pedir. Se eu soubesse como pedir certinho para Deus dar, meu irmão, eu confesso que eu não sei. Eu uso a palavra, peço, às vezes ele fala não. Fala, puxa vida, errei. Mas eu pedi. Eu peço, hein? Com ousadia, com temor, com medo, com reverência, mas eu peço. E Pedro pediu. Ele começa a afundar, porque ele ficou com medo. Ele estava com medo desde o princípio. Então, a ousadia da Bíblia não quer dizer que você não vai ter medo. Quer dizer que mesmo com medo você vai. Mesmo com medo você pede. Mesmo com medo você avança. Irmão, toda vez que eu vou fazer a obra de Deus, eu subo aqui tremendo de medo. Ou qualquer coisa que Deus me chama, Ele sabe o que eu sinto. Ele sabe. Eu não estou falando para te compadecer. Essa firmeza que eu estou tentando passar para vocês, Ele sabe como é que eu fico por dentro. Por trazer o Evangelho, tamanha responsabilidade, ou qualquer coisa que eu faça para Ele. Ele sabe, mas com medo ou sem medo, eu falo, o que tem que fazer? É Bíblia para fazer essa obra? É Bíblia, é oração, é consagração e o medo. Pega e vai. E o medo está sempre comigo. Eu acho que eu nunca fiz a obra sem medo. Sem um temor de dar errado, de ser mal interpretado, de falar uma coisa errada. Eu acho que eu nunca fiz. Tipo, hoje eu estou cheio de mim aqui. Eu não estou sendo falso, de verdade, eu não me lembro. E eu acho que se um dia eu fiz isso, a obra deve ter sido um fiasco. Quando eu entrei dizendo que eu sou forte, eu fiz algo achando que eu sabia, com certeza não foi bom. Com certeza. Porque é na fraqueza, né, que o poder dele se aperfeiçoa. Não é assim? Não é na fraqueza? Então, amém. Então, você está com medo?
você pode ser ousado mesmo assim. Vai com medo mesmo, meu irmão. Vai avançando, vai andando nas águas, vai fazendo o impossível, porque Jesus falou, vem. Eu nem te convidei, você se convidou, mas então vem. Então vem, anda. Aí ele começa a afundar. Aí quando você afundar no meio da sua ousadia, que você fala, então eu vou. Aí você vai sentir medo. Sabe o que você faz? Clama para ele. Senhor, me salva, eu estou afundando. Me salva porque eu estou afundando. Eu fui ousado, mas nem tanto. Sabe aquelas corridas de São Silvestre, sei lá, aquelas maratonas? O inexperiente, quando dá a largada, ele sai correndo. Ele sai correndo e passa todo mundo. Ele olha e não vê nem a cor do cabelo de quem está lá. Ele fala, é comigo. Mas é uma maratona longa, né? É uma maratona longa. Esse cara vai se cansar, ele não vai ter fôlego. Isso acontece às vezes com a gente, quando a gente é ousado demais. A gente vai perder fôlego. Quando você perder o fôlego no meio da ousadia, fala, Senhor, me salva. Ele fala, vem cá, ô homem de pequena fé. Já gastou muito fôlego, mas vem aqui, eu te ajudo. Isso acontece muito no começo de ano. Eu não quero frustrar, não. Em tudo na vida, não só na igreja. Que agora eu vou, que esse ano vai ser bom, agora eu emagreço, agora eu vou louvar, agora eu vou fazer, agora eu vou, agora vai. Aí chega em junho e já está morto. Mas se você ficar morto em junho, afundar e ter medo, não desiste não. Clame a Jesus, fala, Jesus, eu fui com muito gás aí. Me salva. O problema é que a gente não clama. A gente vai ficando frio. A gente não pede ajuda, a gente não clama, a gente não entra com ousadia. A gente não fala com sinceridade. E aí a gente vira o irmão do filho pródigo. Estamos numa fazenda, reino de Deus. Com o Pai todo-poderoso, amoroso, dadivoso. E não pedimos mais nada, ficamos amargos. Pense nisso. Isaías, eu não vou entrar, enfim, eu tenho 5 minutos. Isaías, em Isaías 6, eu não vou abrir, mas você conhece? Ele fala assim, eis que eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Pensa, tinha serafins louvando a Deus. Com 2 asas voavam, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobrindo a perna. Eles são serafins porque eles ardem em fogo, porque eles estão diante do trono. Imagina essa visão. O que Isaías falou? Meu Deus, ai de mim. Eu sou um homem de lábios impuros, convivo com pessoas de lábios impuros. E os meus olhos viram o Senhor, eu vou morrer. Ele ficou morrendo de medo, mas ele continuou lá. Morrendo de medo, mas ficou lá. Isso é ter ousadia. Eu estou com medo, Senhor, do que o Senhor está me revelando, do que o Senhor está fazendo na minha vida, mas eu continuo aqui. Com medo, mas eu continuo aqui. Mas eu estou com medo, mas eu estou aqui. Mas eu estou com medo, mas eu estou aqui. Entendeu, irmãos? Moisés, esse eu leio para terminar. Olha que lindo esse texto. Êxodo 33, 11, eu acredito que seja o último, tá bom? Aí a gente volta para o texto base e finaliza. Êxodo 33, 11. Olha que lindo. Olha o que é o relacionamento com Deus. Olha o que é estar com ousadia no Senhor. Olha o que é. Êxodo 33, eu leio do 11 em diante por conta do tempo, mas você pode estudar com mais calma na sua casa. Êxodo 33, 11. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Pensa nisso. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. Então ele estava inseguro. E tu me disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, olha a ousadia de Moisés, rogo-te agora que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que essa nação é o teu povo. Ele falando com Deus desse jeito, se o Senhor é comigo, se o Senhor gosta tanto de mim, cuida desse povo, cuida de mim, me mostra o que vai acontecer. Olha que lindo. Disse, pois, Deus a Moisés, no 14, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Ah, meu irmão, eu precisava de 1 hora aqui. Mas que o Espírito Santo fale com você. Fica tranquilo, Moisés. A minha presença vai com você. Não fique com medo. Então, disse-lhe, Moisés fala para Deus, se a tua presença não for conosco, não me faça subir daqui. Eu não saio daqui se o Senhor não estiver comigo. Eu não saio. Olha o 16. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, mas ele está inseguro ainda.
aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isso. Então o Senhor falou, vou fazer mais uma coisa, então, que você está inseguro, que tens dito. Porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Pensa Deus falar isso para você, eu te conheço por nome. Meu Deus, quem era Moisés? Tudo bem, muito mais grandioso que nós, mas um homem. Assassinou um homem, matou, enfim, teve inseguranças, teve ira, teve revolta e quebra tábua de mandamento, mas é um homem que falou assim, ousadamente eu vou entrar na tua presença, Senhor, e te dizer que se o Senhor não for comigo, eu não vou. E eu finalizo dizendo, igreja, por que eu li esse texto de ousadia? Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Porque a ousadia que Deus nos pede é para pedir, é para clamar, é para mostrar o que você está sentindo, mas principalmente é para você ficar coladinho nele. É para você ter intimidade com ele. É por isso que ele quer saber o que você... Ele já sabe, mas ele quer ouvir de você o que você precisa. Ele quer que você rasgue o seu coração, porque ao rasgar o coração, eu estou íntimo com ele. Ao rasgar o coração, eu estou perto dele. Quando Abraão pede uma vez, pede duas, pede três, pede quatro, ele está pertinho de Deus, é isso que Deus quer. O pedido é secundário. Talvez Deus faça, talvez Deus não faça, mas o bem mais precioso que a gente tem, quando a gente tem essa ousadia, está grudadinho nele. E tem melhor lugar para estar, igreja? Tem? Não. A presença dele. Então a ousadia, nós podemos orar, podemos clamar, às vezes ele faz, às vezes ele não faz, às vezes ele abençoa, às vezes ele não abençoa. Fale o que você está sentindo, porque ao fazer isso, você está abrindo o coração. Ao abrir o coração, você tem intimidade. E é isso que o Senhor busca. A verdadeira adoração de João 4, 23, adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele quer pertinho, adorador de verdade, não perfeito, mas de verdade. Amém? Deus abençoe, grato pela oportunidade, em nome de Jesus.